Olá! Você sabe o que é poema em prosa? Bom, hoje eu decidi conversar com vocês sobre um gênero literário, sobre um tipo de texto que meio que me persegue, assim, sem perceber eu sempre li escritores que praticavam esse tipo de texto, que é o poema em prosa. Isso acabou fazendo com que eu fosse estudar poema em prosa na pós-graduação, e eu acabo meio que sempre voltando a essas questões, até por ter estudado isso há muito tempo. Faz sentido que quando eu identifique alguma coisa que se refira a poema em prosa, ou que pareça, enfim, eu acabo soltando algumas coisas. Então eu falei, vou fazer um vídeo no canal. Porque eu já vi muita gente dizendo que leu certos textos e que são textos poéticos e não sei o que, e que as pessoas às vezes não sabem muito bem que texto é aquele, como definir aquilo, e acaba confundindo sempre com prosa poética, que é uma confusão assim muito válida, não é fruto de uma ignorância, nada disso, porque tem muito a ver, na verdade. Então decidi falar sobre ele hoje aqui no canal. O poema em prosa é um tipo de texto, ele é um poema, mas ele não é em versos. Ele é construído com a estrutura normal de texto em prosa, então em parágrafos, né, enfim. Só que ele admite algumas liberdades que a gente não considera, ou a norma padrão, a tradição de escrita em prosa não considera típicos de um bom texto, né? Ou pelo menos de bom texto não poético. O poema em prosa, ele surge na França, no século XIX. Ele surge conscientemente com esse nome, poema em prosa. Vamos criar um poema que seja em prosa, com um autor chamado Charles Baudelaire, de quem eu gosto bastante. Mas o Baudelaire se inspira num outro autor, que era o Aloys Bertrand, também francês, que escreveu um livro chamado Gaspard de Lamy, onde ele meio que comentava alguns quadros. Isso é muito interessante para pensar o poema em prosa, porque o poema em prosa soa muito como quadros, só que escritos. O Aloys Bertrand, então, ele começa a escrever uns textos em prosa, uns textos curtos, mas que eram poéticos, que tinham muita profundidade metafórica, e esses textos acabam sendo reunidos em livro em 1842. O Baudelaire lê aquilo e fica encantado, porque o Baudelaire, ele vem de uma tradição, né, ele é considerado por muitos até o pai da poesia moderna. O Baudelaire tinha muito esse desejo de renovação poética. Ele era um autor que traduzia muita gente, né? Ele traduzia o Edgar Allan Poe, traduziu o Walt Whitman. E essas traduções de poema, que eram feitas por escritores, não eram feitas por tradutores especializados. Eram escritores que queriam conhecer a obra de outros escritores, de outros poetas. Ela nem sempre levava em consideração a métrica, porque o conhecimento desses autores era suficiente só para eles entenderem o que estava escrito ali. Então, era muito comum que as traduções desconsiderassem o metro, né? Então, que quando os poemas eram traduzidos de outras línguas, eles eram traduzidos em verso livre, o que fez com que a intelectualidade francesa se habituasse, né? Passasse a ter um sentimento de familiaridade com aqueles poemas sem metro, com aqueles poemas de verso livre. O Walt Whitman contribui muito para esse desejo de liberdade poética quando ele escreve Folhas de Relva em 1855, porque ele escreve os poemas em versos livres e os poetas ficam todos alvoroçados, querendo desengessar a literatura, em especial o poema. Então, começa-se a discutir-se e a produzir-se não só poemas sem metro, mas poemas sem verso, o que na época era impensável, era como uma espécie de paradoxo. O poema tinha que ter verso. Mas gradativamente os poetas vão abolindo essas coisas, e quem se empolga muito com isso é
o Baudelaire, que inclusive dá esse nome de poemas em prosa para os seus poemas. O Baudelaire começa a escrever os poemas em prosa dele a partir de 1855, mas a reunião deles e a publicação é póstuma. Muitos dos temas que o Baudelaire já tratava no seu livro de poemas mais famoso, que é o Flores do Mal, ele trata também nos pequenos poemas em prosa, que também é conhecido como Spleen de Paris, né? Esses poemas eles começam a ser publicados em jornal com esse título de Spleen de Paris. E o Baudelaire era um grande observador da vida moderna, né? Então tanto os poemas dele quanto os poemas em prosa fazem muito essa análise, esse retrato da modernidade. E ele vai escrevendo meio que simultaneamente os poemas do Flores do Mal e os poemas do Pequenos Poemas em Prosa, embora os do segundo só vão ser publicados póstumamente. Eu vou ler um poema em prosa dele. Essa é uma edição da Record, que tem os poemas em prosa em edição bilíngue, os pequenos poemas em prosa, né, os do Baudelaire. E eu vou ler um poema em prosa bem pequenininho que chama Espelho, ou Espelho. Um homem pavoroso entra e mira-se no espelho. Por que você se olha no espelho, já que não se pode ver senão com desgosto? O homem pavoroso respondeu: Meu senhor, segundo os imortais princípios de 89, todos os homens são iguais em seus direitos, portanto, possuo o direito de me contemplar com prazer ou com desgosto. Isso não diz respeito senão à minha consciência. Em nome do bom senso, eu tinha sem dúvida razão, mas do ponto de vista da lei, ele não estava errado. Bom, a ideia do Baudelaire com a produção dos poemas em prosa era que os poemas em prosa fossem curtos, que eles tivessem uma espécie de tensão interna e que eles permitissem a variação de ritmo. E ele pensava nessa variação de ritmo no seguinte sentido, que quando ele estivesse sendo mais lírico, tratando de questões mais subjetivas, o poema fosse mais musical, tivesse uma prosa poética. A prosa poética não é uma característica necessária, mas ela é possível. Então ele poderia ter ecos, eco que é uma coisa que a gente tende a achar um defeito do texto em prosa, mas o eco é permitido no poema em prosa, porque ele equivaleria à rima do poema em verso, né, que é a repetição dos sons do fim das palavras, no fim das frases, né? Então fica essa repetição que é bem-vinda no poema em prosa. E ele achava que essa variação de ritmo, por exemplo, se você vai ter essa melodia, esse lirismo, essa musicalidade nos temas mais líricos, quando você vai falar de temas mais ácidos, vai ser mais satírico, mais crítico, o texto permite uma velocidade maior, uma certa violência, né, uma certa justaposição sem conectivos, enfim. Então a ideia do Baudelaire era de que a gente pudesse usar várias figuras de linguagem do poema no poema em prosa, e que a gente tentasse de alguma maneira causar alguma tensão. Tem uma teórica muito importante na França que chama Suzanne Bernard, que foi quem escreveu talvez o maior livro sobre poema em prosa que há. Ela considera o poema em prosa um gênero, o que é uma questão polêmica, porque muitos autores, especialmente os brasileiros, não consideram um gênero, eles consideram uma modalidade do gênero lírico, então sim, uma subcategoria do poema. E ela vai dizer que o poema em prosa ele deveria ser curto, ele deveria ser gratuito e ele deveria ter essa tensão aí interna. Acontece que essas coisas talvez possam ser percebidas na poética do Baudelaire, mas não necessariamente dos demais poetas. Em busca dessa liberdade, o poema em prosa foi adquirindo várias feições. Então ele nem sempre era tão curto, ele nem sempre tinha essa tensão, enfim. Mas em geral ele se assemelha a um poema nessa condição de flagrante de algum momento, né? A gratuidade do poema em prosa está no fato de que ele não se presta a contar uma história como um conto, como um capítulo de um romance, né? Ele está mais ligado a essas impressões, ou a descrição de um instante, a percepção de um instante. Ele não vai dissertar
tratar de modo lógico. Ele tem essa abordagem mais subjetiva, mas que quando a gente analisa a sério, né, sobre a questão do gênero, já é muito difícil de definir. O poema em prosa surge na França, ele é muito praticado pelos simbolistas, e o simbolismo francês é uma antessala do modernismo, né? Ele é um precursor das vanguardas modernistas francesas. O que não aconteceu, por exemplo, no Brasil. Então lá, esse desejo de liberdade poética, liberdade do verso, ele se desdobra aí. Ele vem de um caminho anterior ao do poema em prosa, passa pelo poema em prosa, enfim. Então tem uma ligação ali do simbolismo. E muitos autores franceses vão praticar. Aqui no Brasil, nem tanto. A nossa literatura brasileira, ela sofre muita influência dos portugueses e dos franceses, então os nossos autores do século XIX e do século XX liam não só o Baudelaire, como os outros autores que também praticaram poemas em prosa na França, como o Rimbaud, o Mallarmé, mas eles também leram um português chamado João Barreira. E assim, dentro do simbolismo havia essa necessidade, esse tratamento da modernidade, a musicalidade, enfim, um certo diálogo das estéticas simbolistas com uma certa recusa do racionalismo, por exemplo, com as tentativas de elevar o poema e o poema em prosa a essa coisa mais musical, sonora, quase como se o poema, a sonoridade do poema tivesse algum poder místico. Mas essas questões todas a que se ateve o Baudelaire, né, de que ele queria que definissem um poema em prosa, elas não se verificam em todo mundo, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, um dos nossos principais praticantes de poema em prosa, que é o Cruz de Souza, faz poemas em prosa gigantescos, né? E isso vai ficar mais complicado mais pra frente. Antes de chegar no poema em prosa aqui no Brasil, eu gostaria de ler um poeminha um fragmento, na verdade, de um poema em prosa do Rimbaud. O Rimbaud desenvolveu também o poema em prosa tanto no Iluminações quanto numa Temporada do Inferno. Uma Temporada do Inferno é de 1873 e o Rimbaud também tem alguns poemas muito grandes. Eu acho interessante, assim, eu gosto muito da poética do Rimbaud, porque, assim, é uma poética diferente da do Baudelaire, né? Os textos do Baudelaire são bem compreensíveis, e o Rimbaud já é muito surrealista, né? Ele dizia, quando ele escreveu Uma Temporada do Inferno, que ele queria fixar vertigens. E é um pouco isso, porque assim, os poemas dele não são muito claros. Ele vai criar umas imagens na tentativa de evocar em nós certos sentimentos ou certas perturbações. E o Rimbaud funda toda uma tradição poética que muitos outros autores vão fazer, que é desse poema mais surreal, mais de uma abordagem mais psicológica, onde você não sabe exatamente o que ele está querendo dizer, onde ele não está querendo dizer nada muito claramente, ele está querendo evocar sentimentos através da construção de imagens. E o poema vale muito pela construção dessas imagens e pelos sentimentos e sensações que essas imagens causam em nós. Eu vou ler um fragmentinho aqui, porque os poemas também são um pouco grandes. Chama A Noite no Inferno. Engoli um senhor gole de veneno. 3 vezes abençoado seja o conselho que me deram. As entranhas me ardem. A violência do veneno torce meus membros. Me torna disforme, me prostra. Morro de sede, sufoco, não consigo gritar. É o inferno, a pena eterna. Vejam como o fogo se ergue, queimo como deve ser. Anda, demônio! Então fica aqui um fragmentinho de um poema do Rimbaud. Bom, então, como eu falei pra vocês, o poema em prosa ele vai chegar no Brasil, não necessariamente através dos simbolistas, mas ele vai ser mais praticado com os simbolistas. Vai ficar mais conhecido com o Cruz de Souza. Mas ele chega aqui no Brasil com o Raul Pompeia, o autor de O Ateneu, com esse livrinho aqui, que chama As Canções Sem Metro.
Também é uma publicação póstuma. O Raul Pompeia tinha todo um xodó com esses textos, eles eram publicados na imprensa. O Raul Pompeia tirou a vida antes de ver esses livros publicados. E os poemas em prosa daqui, eles têm um caráter muito imagético, impressionista, quase como quadros, né? Eu falei muito dessa apreensão do estante. E tem muito isso aqui. Esse livro ele é muito curioso porque ele trata um universo de forma cíclica, um universo que se consome. E o Raul Pompeia vai falar, ele tem um tom um pouco pessimista, que lembra surpreendentemente os poemas do Augusto dos Anjos em vários momentos. São poemas em prosa curtos, ao contrário do Coisa Souza, que vai fazer poemas em prosa gigantescos. E onde ele vai trabalhar muito a ideia da destruição, da violência, da ganância, de um mundo que se consome, que se destrói o tempo inteiro, que num determinado momento vai renascer, mas que vai estar sempre nesse ciclo de destruição. Essa é uma edição bem recente. Durante muito tempo a gente teve umas edições bem velhas e esgotadas do livro. O Raul Pompeia começa a publicar essas canções sem metros na imprensa a partir de 1887, se eu não estou enganada, mas ele só foi reunido em livro em 1900 pelos amigos do Raul Pompeia. E o Raul Pompeia desenhava, né? Ele tinha inclusive feito várias ilustrações para colocar no livro dele, mas ele não teve a felicidade de ver o livro publicado, né? Mas esse background do desenho, da ilustração que ele tinha é muito perceptível, porque os poemas em prosa dele são altamente imagéticos, né? Soam mesmo como quadros, como pinturas impressionistas. Então eu vou ler aqui um fragmentinho de uma série, uma longa série que ele faz através das cores, né? Verde, esperança, branco, paz, azul, ciúme. Ele faz algumas associações, a analogia é uma das características mais marcantes do poema em prosa como um todo. E aí, em Negro Morte, ele vai dizer assim: Negro Morte, o contraste da luz e a noite negra. Sente-se na epiderme a carícia do calafrio. Envolve-nos um clima glacial. Estranha brisa penetra-nos, feitas de agulhas de gelo. Em vão flameja o sol a pino. Sente-se dentro na alma a noite negra, invernosa, polar. Sofre-se o contato da sombra. Tudo trevas, sinistramente trevas. O dia resplandece na alvura dos edifícios, produz o efeito da prata nos catafalcos. Vemos as flores, os prados, monstros. Reclamam para sustento a carne do pé que os pisa. O verme sôfrego espreita-nos através da terra. Rir? Mas o riso tem a cruel vantagem de calcar a caveira sobre a pele. Há destas escuras noites do espírito. Eu não, por acaso, escolhi esses textos mais malditos, né, desses poetas, porque na esteira, né, dessa revolução, dessa renovação poética, vem colocar essa necessidade de colocar temas mais baixos e mais difíceis, deprimidos, degradantes na poesia, porque a poesia estava muito associada, né, no classicismo, a temas elevados, né? Então a épica tratava de temas heróicos, a lírica de temas elevados. O romance surge como um gênero menor, o gênero que vai tratar da burguesia, um gênero muito ligado ao fortalecimento da burguesia, então um gênero que vai falar da gente como a gente. O modernismo poético ele tem muito essa necessidade de trazer a rua para o poema, a lama, a sujeira, a doença, enfim. E aí um pouco dessas abordagens mais negativas, né? E então por isso que eu tentei ressaltar um pouco essas nuances negativas do poema. Mas então, depois do Raul Pompeia, a gente tem o Cruz e Souza, né? Um poeta aí já um pouquinho mais conhecido. Um poeta que comeu pouco de alvação em vida, né? Coitado. Ele não se matou como o Raul Pompeia. Mas também não teve uma vida muito difícil. A esposa dele teve problemas mentais. Ele perdeu vários filhos para a tuberculose. Foi uma pessoa que se sentiu muito preterida no campo literário, nas artes. Ele era negro, então ele atribui muito
essa pouca atenção e esse desprezo ao fato dele ter sido negro, ele atribuía, né? E então o Cruz de Souza tem 2 livros mais conhecidos de poemas em prosa. O primeiro é o Missal, que é o livro de 1893, e o segundo é o Vocações, de 1898. Vocês vão perceber que os 2 foram publicados antes do poema em prosa do Rompopé, mas é que o Rompopé já vinha publicando na imprensa antes, né? Publicamente, os poemas em prosa do Rompopé já estavam no jornal bem antes, só em livro que eles foram reunidos depois. Bom, o Cruz de Souza, então, ele também vai criar alguns poemas mais imagéticos, essa ideia do quadro, né, de uma descrição de uma situação, de um flagrante. Só que o Cruz de Souza escreve, viu? Os poemas em prosa, eles são enormes. O Missal tem muito uma temática de espiritualidade, que já era uma temática, uma das temáticas que ele desenvolvia muito na poesia dele, né? Por exemplo, no Faróis. Mas ele tinha um diálogo muito profícuo com Baudelaire nessa oposição do santo com o demoníaco, então de uma busca por uma espiritualidade, mas também de um caráter maldito e degradado. Mas no Missal ele vai trabalhar mais esse desejo de experiência mística. E no Evocações, que é o livro de 1898, tem um dos poemas em prosa mais famosos do Cruz de Souza, que é o Emparedado, né? Onde ele vai fazer toda uma série de críticas ao ambiente artístico, e onde ele vai comentar longamente esse seu desprezo no mundo das artes. O Cruz de Souza depois foi resgatado como um grande escritor, um grande poeta, né? Alguns teóricos estrangeiros reconheceram a qualidade dele, mas demorou, né? O simbolismo no Brasil, ele não teve a importância que teve na França. Muitos dos textos simbolistas são considerados textos muito esquisitos. Só os poemas em prosa do Cruz de Souza basicamente salvam os poemas em prosa do simbolismo brasileiro. Então, assim, não costuma se dar muita atenção para os outros autores do simbolismo. Mal se fala dos outros autores, normalmente só o Cruz de Souza mesmo. E a nossa vanguarda modernista rompe com o simbolismo. Ela segue um caminho completamente diferente, um caminho diferente da França. Né? Então não há essa continuidade aqui, e o simbolismo acaba perdendo força, até porque ele era contemporâneo mais ou menos contemporâneo do parnasianismo, que aqui no Brasil tinha grande prestígio, né? Então ele acaba recebendo menos atenção de maneira geral. Então eu vou ler esse fragmento, um fragmentinho do final do O Emparedado, onde o Cruz de Souza fala um pouco desse impedimento em relação à sua vida literária. O Emparedado é o artista como se ele tivesse preso entre muros, né? A parede como a metáfora dessas limitações, dessa opressão. Se caminhares para a direita, baterás e esbarrarás ansioso, aflito, numa parede horrendamente incomensurável de egoísmos e preconceitos. Se caminhares para a esquerda, outra parede de ciências e críticas, mais alta do que a primeira, te mergulhará profundamente no espanto. Se caminhares para a frente, ainda nova parede, feita de despeitos e impotências, tremenda, de granito, broncamente se elevará ao alto. Se caminhares enfim para trás, há ainda uma derradeira parede, fechando tudo, horrível, parede de imbecilidade e ignorância, te deixará num frio espasmo de terror absoluto. Bem dramático, né? Bom, aqui no Brasil a gente acabou depois tendo outros poetas não ligados ao simbolismo que vão fazer poema em prosa. E aí, então, eu vou dar esse salto para a contemporaneidade, para comentar alguns autores que fizeram, e que fizeram de forma mais bem sucedida e bem recebida. E também para não deixar o vídeo imenso, então eu vou dar esse pulão mesmo, tá? Eu vou falar primeiro do Ferreira Goulart. O Ferreira Goulart praticou poema em prosa em vários livros seus. Eu vou ler um poema dele, então, que chama O Abismo da Verdura. É um poema em prosa bem pequenininho, para o vídeo não ficar muito grande. E ele vai dizer assim: já na grama atual é verde a luz desses cabelos, o brilho das unhas, vegetal o pequeno sol do sorriso. Nada reterá a figura do corpo, que só a palavra, o seu secreto clarão, ilumina.
ou a alegria do exercício. Movo-me aqui, mas largado resseco num deserto que a pura luz dos barulhos edifica, onde o azul é faminto, céu quanto mais, descido nos meus pés como um corvo. Eu acho as imagens que o Goulart cria aqui muito bonitas, dessa ideia de um azul, o azul faminto do céu, né, que se impõe, céu quanto mais. Eu acho isso muito bonito. E a gente percebe que tem essa ideia de um flagrante, né, de um momento assim muito, de uma percepção que é descrita, né, desse modo altamente poético. Eu gosto muito desses, que é uma coisa que o Rimbaud faz muito e que toda uma tradição de poetas que praticam ou não o poema em prosa fazem, que é uma espécie de voltar para um nível pré-verbal, pré-lógico de tratamento das sensações e dos sentimentos. Então é como se voltasse para um ponto inaugural do susto, né, ou do abismar-se, e que não se tentasse categorizá-lo por uma lógica racional, né? E eu acho que é um pouco o que tem aqui, é um pouco o que acontece com o Rimbaud também. É um pouco o que acontece também com a outra poeta de quem eu vou falar, que é a Ana Cristina César. A Ana Cristina César escreveu vários poemas em prosa, e ela tem muito essa coisa do instante, da apreensão do instante. Só que eu acho que a Ana Cristina César, ela consegue construir um negócio muito interessante, porque acho que ela rompe um pouco com essa pictorialização, com essa ideia do quadro, poema quadro, na medida em que ela consegue representar um instante, mas de um modo diferente, um modo muito particular, que mistura fragmentos de uma cena entre pessoas e fragmentos de pensamentos íntimos. Então é um modo diferente de tratar um instante, não é um modo como aqui do Ferreira Goulart. Parece que ele faz um retrato impressionista, ele fala de uma certa plasticidade da natureza, e ela vai vai capturar esse instante de um modo mais interativo, né? Tanto da interação dela com alguém, ou do meu poético com alguém, quanto dela consigo mesma, né? Das suas elucubrações. Eu acho isso muito interessante. E aí eu vou ler então um poema em prosa dela, que não tem título, ele é identificado com uma data, meia-noite, 16 de junho, e ele tá no Cenas de Abril. E ela vai dizer assim: não volto às letras que doem como uma catástrofe. Não escrevo mais, não milito mais. Estou no meio da cena, entre quem adoro e quem me adora. Daqui do meio sinto cara fogueada, mão gelada, ardor dentro do gogó. A matilha de Londres caça minha maldade pueril, cândida sedução, que dá e toma e então exige respeito, Madame Javali. Não suporto perfumes. Vasculho com o nariz o terno dele, arde minha Farrell, translúcida. O horror dos perfumes, dos ciúmes e do sapato que era a gêmea perfeita do ciúme negro brilhante no gogó. As noivas que preparei, amadas, brancas, filhas do horror da noite, estalando de novas, tontas de buquês, tão triste quando extermina, doce, insone, meu amor. Você vê que é uma percepção bem caótica aqui, né? Aqui, na verdade, ela até se aproxima mais, eu acho, dessa tradição do Rimbaud. Tem a elucubração tá presente, mas também tá essa coisa mais corriqueira, de uma percepção muito imediata, né? Eu odeio perfumes, né? Eu vou ler um outro poema em prosa dela, onde, por acaso, ela faz de Baudelaire. Né? Então, só pra fechar ciclicamente, né? Começamos com Baudelaire, vamos fechar com a Ana Cristina falando de Baudelaire. Não é sobre o Baudelaire, tá? Ele só aparece aqui rapidinho. 21 de fevereiro. Não quero mais a fúria da verdade. Entro na sapataria popular, chove por detrás. Gatos amarelos circulando no fundo. Abomino Baudelaire, querido, mas procuro na vitrine um modelo brutal. Fica boazinha, dor. Sabe como deve ser, não tão generosa, não. Recebe o afeto que se encerra no meu peito. Me calço decidida onde os gatos fazem que me amam, juvenis, reais. Antes eu era 36, gata borralheira, pé ante pé, pequeno polegar. Pegar na caixa, receber na frente. Minha dor, me dá a mão. Vem por aqui longe deles, escuta, querida, escuta. A marcha dessa noite se debruça sobre os anos nesse pulso. Belo, belo. Tenho tudo que fere.
as alemãs marchando que nem homem. As cenas mais belas do romance, o autor não soube comentar. Não me deixa agora, fera. Vocês percebam aqui como ela amalgama percepções várias, né? Muita coisa ligada ao cotidiano, como experimentar um sapato, ir a uma loja, emitir uma opinião, dei o Baudelaire, querido, ou de alguma coisa que ela pode ter visto na mídia, né? Mulheres alemãs marchando que nem homem, né? Onde será que ela tá? Né? E a interação com os gatos, e por trás de toda essa percepção acelerada da vida, um diálogo com a dor, me dá a mão, me abandona, né? Percebe isso, né? Então, assim, dá muito, retrata muito da nossa complexidade, né? Do caos, da estrutura psíquica humana, eu acho. Bom, antes de encerrar, depois de ler todas essas coisas, eu gostaria de falar de uma certa dificuldade de classificação do gênero, né? Até por isso que muitos teóricos divergem, é gênero, não é gênero. Porque o poema em prosa, ele tem essas características de admitir a prosa poética, de ser curto, né, de não precisar contar uma história específica, de ter mais essa coisa de percepção, de um flagrante ou de uma descrição como se fosse uma pintura, muito subjetivo, às vezes muito psicológico, metafórico, cheio de analogias. Mas muitos outros textos e gêneros evoluíram para se parecer muito com o poema em prosa, né? Então, e isso faz parte da renovação do gênero. A gente vive hoje um momento onde é muito difícil definir o que é romance. A definição clássica de romance já não dá conta das realizações do gênero, o mesmo com o conto e o mesmo com a crônica. Então, assim, hoje em dia é muito comum a gente ver contos poéticos ou crônicas poéticas. O Afrânio Coutinho, num texto que ele tem sobre as crônicas, enumera uma série de crônicas, né? A crônica que é um gênero tipicamente brasileiro, né? Acredito que ele tenha feito isso através da observação dos cronistas brasileiros. E um dos tipos de crônica que ele identifica é a crônica poema em prosa. A gente tem contos altamente poéticos, né? Se a gente for pensar no Teixeira Couto, no Guimarães Rosa, que são autores que exploram muito a poesia do texto. Talvez o conto, como ele tem essa intenção de contar uma história, nisso ele se diferencia do poema em prosa. Mas e as crônicas? Eu já li várias crônicas que podem ser consideradas poemas em prosa. Tem os ensaios poéticos, né? Falei dos livros da Virgínia aqui, O Sol e o Peixe, onde ela constrói poemas em prosa também, né? Uns poemas em prosa, inclusive, muito bonitos, de relação com o espaço urbano. E, inclusive, quando eu estava estudando poema em prosa, eu me lembro que um dos autores, eu não me lembro se foi o próprio Afrânio Coutinho ou o Antônio Cândido, que dizia que muitas vezes o que define o poema em prosa é o fato de ele estar numa coletânea de poema em prosa, de o autor ter colocado ele ali num livro de poema em prosa. Porque os gêneros estão com os limites muito fluidos, muito misturados. Uma crônica parece um conto. Se você for ler crônicas do Rubem Braga, por exemplo, o Rubem Braga tem várias crônicas que passariam tranquilamente por um poema em prosa. Ele tem uma crônica sobre o pavão, que é praticamente um poema em prosa, né? E a gente, por exemplo, tem experimentos narrativos. Eu não sei se vocês já leram um romance que chama Eles Eram Muitos Cavalos, do Luiz Bufato, que é um romance. Ele é formado por colagens de mensagens de secretária eletrônica, santinhos que são entregues na rua. Tudo isso faz parte do romance. Então, como esses limites já estão muito fluidos, é muito difícil definir o que é poema em prosa e o que não é, né? E isso às vezes parte muito do escritor, né? O escritor às vezes faz uma crônica altamente poética, mas ele não sabe que ali pode ter um poema em prosa. Então isso dificulta muito essa delimitação de gêneros, né? Para falar de poema em prosa como gênero, a gente precisaria revisar a definição de romance, revisar a definição de crônica, enfim. É uma tarefa difícil. Acho que eventualmente pode acontecer. Eu tenho visto um certo retorno da questão, pelo menos na academia, da questão do poema em prosa.
tem teses de doutorado recentes. O próprio relançamento desse livro já mostra um certo interesse em discutir a produção do poema em prosa no Brasil. Tem autores contemporâneos, se você for ler sites, revistas específicos de poesia e de literatura em geral, como a revista Cronópios, né? Sempre aparece algum poeta que escreveu um poema em prosa. Bom, vou terminar o vídeo então lendo um poema em prosa da Alice Santana, que está nesse livrinho Rabo de Baleia. Eu ia terminar o vídeo, mas decidi não terminar para mostrar para vocês como o poema em prosa continua aparecendo e continuará aparecendo, ainda que a gente não consiga defini-lo com muita firmeza, né? Eu acho que o formato do poema em prosa se presta muito bem à nossa subjetividade pós-moderna, líquida, né? Enfim. A Alice diz assim, então, seu poema. Hoje acordamos com a cidade toda branca. Uma sensação de que estávamos participando do sonho de outra pessoa. A neve cobria tudo. As capotas dos carros, as calçadas, os bancos de rua, as avenidas. O pé não faz barulho quando pisa no chão. Os carros deslizam em silêncio. A acústica da cidade é a de uma almofada gigante. Caminho sem desgrudar do corrimão, sempre atenta para não deixar os olhos se fecharem num deslize. O fog borra a vista do que está para lá da ponte. Aperto a pedra do parapeito com as mãos para ver melhor.